nas artes marciais, gente, isso é uma coisa muito, 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 muito importante. Nas artes também, no desenho também. Mas vamos pegar o exemplo das artes marciais. Então, assim, se você tem dois atletas de artes marciais, pode ser na academia, pode ser numa competição, eles estão se confrontando. Aquele confronto não é só físico, ele é mental e físico. Os dois treinaram a mesma coisa. Os dois conhecem a mesma disciplina. Ou seja, os dois precisam estar na mesma graduação para poder estar lutando juntos. Só que a maneira como os dois conseguem se concentrar, conseguem prever o movimento e o ataque do outro, vai fazer com que um consiga ter mais vantagem do que o outro. Tá? Às vezes, numa luta, você começa confiante, finta que vai fazer alguma coisa e depois faz outra. Então, quanto mais a sua mente estiver no momento presente, mais você vai perceber, reagir, estar um passo à frente. Ou seja, é porque você está pleno. Se em algum momento você deixar que as suas emoções negativas invadam aquele seu momento e você começa a pensar em outras coisas, ou você, não, agora eu vou perder, você vai fazer isso. Então, se você deixar que a sua mente se desequilibre você vai perder. Então, as artes marciais, elas podem ser o diferenciais dos atletas. A meditação pode ser o diferencial dos atletas de artes marciais. E também para a pessoa conseguir ter foco para conduzir a vida dela para onde ela quer. Assim também os artistas, né? Então, ela gostaria de fazer alguma coisa, ela gostaria de ter algum projeto profissional, né? Se ela conseguir praticar a arte, praticar a meditação, a mente dela, ela vai aprender a lidar com a mente dela e vai aprender a ter disciplina para todos os dias fazer aquilo que ela acha que tem que fazer. A diferença de uma mente de uma pessoa que pratica meditação e uma pessoa que não pratica meditação não é uma grande coisa. A pessoa não está vendo unicórnios ou espíritos. A pessoa que pratica meditação, ela vai agir a partir daquilo que ela acha que ela tem que fazer. E a pessoa que não pratica meditação, ela vai fazer o quê? Ela vai pensar numa coisa e vai agir pelas emoções e ela vai ficar sempre lamentando coisas que ela gostaria de fazer e não consegue fazer. Porque não tem autocontrole, porque não tem foco, porque não tem disciplina. Então, se vocês tiverem autocontrole, foco e disciplina a partir de uma mente treinada, aquilo que vocês quiserem fazer, vocês vão conseguir fazer. Os projetos que vocês tiverem em mente, vocês vão conseguir realizar. Tá? É por isso que se pratica a meditação. Depois vão ter outros elementos mais profundos da meditação, só que eles vão vir junto com o tempo de prática. Tá? Meditação não é religião. Meditação não está associada com alguma religião, mas existem religiões que praticam meditação. Só que essa prática de meditação religiosa não é a prática que eu ensino e não é a prática que eu incentivo para os meus alunos. Isso, a religião para mim é o quê? É uma escolha pessoal, cada um tem a sua, não é uma coisa que a gente vai poder alterar. As pessoas nasceram, enfim, é uma discussão pessoal. A ideia da meditação é que você tem uma mente e você precisa utilizar essa mente de uma maneira eficiente. Para fazer isso, você vai praticar meditação. E meditação não são só exercícios de concentração. Meditação é você utilizar métodos que envolvem você entender mais a realidade, então envolve estudar também a realidade. Isso também é meditação, você estudar. Envolve você aprender a concentrar a sua mente para ter foco, dominar a sua concentração, e envolve você se impor um estilo de vida que vai restringir coisas que lhe fazem mal, coisas que lhe perturbam e que te impedem de manter a disciplina. Então é um misto, a meditação que eu falo, que eu ensino, é um misto de, no mínimo 3 coisas, depois tem mais uma. De uma disciplina moral e ética,
de uma disciplina de desenvolvimento mental e desenvolvimento da concentração e de um meio de atingir um conhecimento mais realista sobre a vida, mais sabedoria sobre a vida, ver as coisas de uma maneira menos distorcida, através do conhecimento intelectual, através da sua experiência, que é a parte mais importante. E o quarto, que é um pouquinho mais avançado, que eu falo também, é um desenvolvimento das várias potencialidades suas. Então, é o desenvolvimento do seu corpo e o desenvolvimento da sua mente, em níveis mais elevados. E depois é o desenvolvimento da sua mente em elementos mais sutis que você ainda não conhece. Então, meditação são 4 coisas, não é só sentar de olhos fechados ou ficar recitando mantras que você não sabe o significado, certo? Então, infelizmente, o que muitos professores de meditação fazem são coisas que não são muito eficientes, mas a gente tenta fazer na nossa aula aquilo que a gente considera que é mais eficiente para a pessoa desenvolver a mente dela, certo? Então, temos de novo, voltando, relacionando o livro, né? A gente está falando sobre o livro Budô e Meditação. O Budô, as artes marciais, são meios eficientes de você desenvolver o corpo. E olha, relacionando também, artes marciais, gente, a arte marcial, segundo o Budô, não é você aprender só técnicas de luta. O que é arte marcial? É você aprender um exercício para desenvolver o seu corpo. Então, exercícios, uma ginástica natural, com movimentos naturais, para você desenvolver o seu corpo, você ganhar melhor condicionamento físico, você ganhar disciplina e resistência física, tá? Você aprender técnicas para controlar o outro, você aprender a se desenvolver, você aprender a se defender perante o outro, e você aprender também a se expressar criativamente através do seu corpo. Porque a arte marcial vai permitir, depois de um tempo, que você crie coisas, que você se expresse. E existem vários exercícios que estão relacionados à arte marcial e várias dimensões que você vai alcançar com a arte marcial. Por exemplo, a dimensão da nutrição. Um artista marcial vai pensar sobre o que ele deve comer, como a comida pode beneficiar ele. Depois, um artista marcial vai pensar como ele pode desenvolver mais o corpo dele para aplicar isso na arte marcial. Depois, ele vai pensar também sobre como dormir, como descansar, como desenvolver a mente. Então, é uma série de coisas que são relacionadas. E quando ele pensar em como ele utiliza o conhecimento da arte marcial na vida dele, fora do tatame, aí ele entrou no Budô. E o Budô sempre vai ter elementos de meditação. Então, a palavra Budô tem uma junção dos 2 elementos. Certo, gente? Então, essa é a parte que eu queria falar sobre meditação. Acredito que eu consegui explorar um pouquinho. E quero ver se vocês têm alguma coisa para falar, para perguntar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Alguma coisa, gente? Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre meditação? Sobre o Budô e meditação? A minha segunda parte eu terminei também, gente. Estou olhando aqui o livro, né? Eu ainda não recebi o livro físico aqui, né? Então, até chegar aqui em Londres, ainda mais com o problema agora do coronavírus, eu não tenho o livro, mas eu estou olhando aqui o meu livro digital, né? Que ele já é mais fácil da gente conseguir, né? E vendo alguns tópicos. Quero ver de vocês, gente. Os tipos de meditação que eu mais recomendo. Muito bom, Ana. Vamos lá, vou responder a sua pergunta também, Alice. Então, a primeira pergunta da Ana. Primeira coisa que eu recomendo é o desenvolvimento da concentração. Tá? O primeiro método que eu recomendo é o método Confort de meditação, porque ele já é pensado no desenvolvimento da postura,
da respiração, da concentração e da atenção plena, que são as 4 habilidades básicas. Então, assim, não tem como eu falar para vocês que eu recomendo outro. Então, o primeiro que eu recomendo, porque é o que eu trabalho diariamente na Comfort, é o método Comfort de meditação. E no método Comfort de meditação, você vai partir do desenvolvimento da sua postura mental, ou seja, você vai ter técnicas que a gente chama as técnicas da série A de meditação, são as técnicas para o desenvolvimento da sua postura mental, do seu pensamento, que envolve um pensamento baseado na realidade, um pensamento que tem muitos elementos que vão te trazer coisas boas. Ou seja, a sua postura, a sua atitude mental positiva. Depois, uma respiração. Tá? Outra coisa que ficou muito vazia, né, gente, na história da meditação foram os pranayamas. Então, se fala muito do pranayama, principalmente na Índia, né? Tá, mas o pranayama para quê? Até que ponto é importante você ter a capacidade de fazer muitas respirações? Então, assim, como as pessoas não estudam o pranayama, ele não traz sabedoria para as pessoas, então acaba sendo uma coisa difícil. Então, na série B, eu sempre tento relacionar com os alunos a respiração com os estados mentais e a respiração enquanto elemento de autoconsciência, que você vai ter consciência do seu momento presente. Tá? Depois, a concentração, o desenvolvimento da concentração, o desenvolvimento de uma mente focada, também é um elemento muito importante. Então, na série C da nossa prática de meditação, ela tem todos esses elementos para você começar a ter o foco num ponto, foco na respiração, aprender sobre concentrar a sua mente a partir de imagens. E na série D, a sua mente plena, a sua mente atenta, que em inglês chama mindfulness. Então, para mim, basicamente, o treino de meditação, que é o treino que a gente ensina na Comfort, ele tem que possuir, no mínimo, 4 coisas. Se ele não possuir essas 4 coisas, a pessoa provavelmente não vai avançar. Ela pode até avançar em elementos culturais e pertencer a uma religião e tudo mais, mas em elementos de desenvolvimento mental, se faltar esses, provavelmente não. Então, eles são postura mental, respiração, concentração e atenção plena. Escolas que eu indico, além do método que eu ensino de meditação, eu vou indicar para vocês duas escolas, 2 métodos. Vipassana. Tá? Se vocês estudarem o método Vipassana, que o Goenka criou, vocês vão aprender uma boa forma de aprender meditação e que vai possuir essas 4 bases. Segundo, Zazen, a prática da meditação do Zen, também vai possuir esses 4 pilares. Então, eu indico também. Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá, Ana? Essas 3 são 3 possibilidades, 3 vias para você aprender. E todas essas 3 vias vão ter a postura mental, a respiração, o contato com a respiração, a observação da respiração, o controle da respiração, a concentração, o foco, samadhi, ou seja, você aprofundar, e a atenção plena, você observar as suas sensações, você ter a plenitude da sua experiência, trazer a sua mente para o momento presente, sem estar voltada necessariamente para algum objeto, como acontece na concentração. Tá? Mais ou menos isso, acredito que eu tenha respondido. Vamos para outra pergunta. A Alice perguntou se obrigado, viu, Ana? Qualquer coisa tu me pergunta, tá? Se a pessoa vai se desenvolver em outras áreas da vida pela prática da meditação, automaticamente. A resposta é não. Viu, Alice? A resposta é não. Não existe nenhuma mágica, tá? Então, assim, a meditação, ela vai ajudar a desenvolver a mente da pessoa. Mas se a pessoa quiser melhorar na área que ela quer atuar profissionalmente, ela vai ter que se desenvolver naquela área. Vamos supor que eu quero ser desenhista.
Eu preciso estudar desenho. Se eu ficar estudando meditação, como que eu vou melhorar no desenho? Agora, vamos supor que eu quero ser o melhor desenhista. Então, eu já estudo desenho, eu já estou numa faculdade ou num trabalho e eu vejo que eu sou uma pessoa muito dispersa ou eu não sei lidar bem com as minhas emoções. Eu não sei me comunicar bem porque eu sou muito nervoso, sou muito tímido. Aí entra a meditação, ela vai ajudar a pessoa a melhorar como ser humano e isso vai afetar indiretamente aquilo que ela está fazendo, como, por exemplo, a carreira dela como desenhista. Mesma coisa, vamos pensar num atleta de jiu-jitsu, né? O atleta de jiu-jitsu vai melhorar no jiu-jitsu se ele praticar meditação? Não necessariamente. Se ele não fizer jiu-jitsu, ele não vai melhorar no jiu-jitsu. O que vai ajudar ele a ficar bom no jiu-jitsu? Treinar jiu-jitsu, fazer drill, ter bastante parceiros difíceis. Tá? Agora, se ele quiser melhorar mais ainda, o desenvolvimento que ele vai ter da concentração, da disciplina mental, da clareza, do foco pela meditação, vai trazer um diferencial, vai trazer algo a mais para o treino que ele já está fazendo de jiu-jitsu. Aí ali se perguntou sobre a pessoa se ela pode ficar bitolada pela meditação. O que a gente percebe ali? Se existem algumas pessoas que têm uma tendência psicológica, mental, a serem fanáticas ou idolatrar coisas, serem muito devotas. O que envolve isso? Você considerar que só aquilo que você está fazendo funciona. O que todos os outros fazem não funciona e não presta. Então, esse pensamento de você ser muito fanático numa coisa é colocar uma viseira nos seus olhos. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Então, uma pessoa pode ficar fanática ou bitolada com futebol, com uma religião, com a ciência, com uma profissão, com a arte marcial, com a meditação, com o desenho. Então, o problema não são aquelas coisas, o problema é a pessoa. Não é aquilo que necessariamente fez ela ficar bitolada ou fanática. É a mente dela, estreita, rígida, que faz ela ficar assim. Vamos dizer assim, um antídoto para o fanatismo é a inteligência. É você estudar coisas diferentes, você conhecer pessoas diferentes, você respeitar. Então, assim, o estudo de coisas, o conhecimento, a cultura, viajar pelo mundo, a aceitação e a abertura da mente são antídotos para a pessoa ficar bitolada. Se ela não tiver isso, ela pode ficar bitolada com qualquer coisa, ela pode ficar fanática com qualquer coisa. Então, o problema não são as coisas, o problema é a pessoa que faz daquilo uma coisa que ela se desespera, ou ela se apega com aquilo como se não tivesse outra coisa, como se fosse, como a gente fala em português, né, a última bolacha do pacote. Certo? Mais alguma questão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mais alguma questão, gente? De nada, Alice. Vou esperar mais algum pouquinho, ver se vocês têm alguma questão que vocês querem trazer, algum comentário, alguma dúvida. Deixa eu ver a pergunta da Cecília. Você poderia repetir, Cecília, a pergunta? Por favor? Se tiver mais alguma pergunta que vocês colocaram, ou que eu não vi, ou que vocês queiram fazer, agora é a hora, tá, gente? Eu vou dar um tempinho agora para responder as perguntas de vocês e aí a gente já vai encerrando. Muito bom, muito obrigado, Cecília. Então, assim,
no meu entendimento do Budô, por que eu sempre falo isso, gente? Porque existem outros entendimentos, existem várias pessoas entendendo e ensinando o Budô, assim como a meditação, de maneiras diferentes. Então, não existe um único entendimento, né? No meu entendimento do Budô, a gente vai entender a prática da meditação e a prática das artes marciais como uma coisa só. Então, o que a gente vai aprender na meditação? Que é importante, primeiro, a gente ter consciência do nosso corpo. O nosso corpo é um grande professor. E a partir dessa consciência, a gente aprender a observar sem reagir às sensações do corpo. Então, como a gente vê na psicologia budista, a gente tem o corpo e as suas 6 portas, que são os 5 sentidos, e a mente, a 6ª porta. E a partir disso, a gente tem contato com a realidade. E desse contato vem sensações. Se a gente se deixa, a gente vai ter os 3 venenos, a nossa vontade de afastar, de se apegar, ou a nossa incapacidade de ver, que é a ignorância. Então, e aí vai se manifestar as nossas tendências de comportamento, as nossas formações mentais, e a gente vai agindo naquilo que a gente conhece, que é o piloto automático, e provavelmente a gente vai ter muitas experiências de sofrimento. Se a gente começa a praticar meditação, a gente começa a aprender a observar as sensações e não se envolver com elas. Na meditação, como que você faz isso? De olhos fechados, praticando o zazen ou praticando a vipassana, você percebe, por exemplo, uma imagem mental, uma projeção mental daquilo que pode acontecer, do seu futuro, ou uma lembrança surge e ela ativa em você sensações. Ao invés de você responder, vamos supor que eu estou sentado meditando e eu vejo uma lembrança de uma comida que eu gosto, e aí vai acontecer o quê? Uma resposta de ter a vontade de comer, e eu posso me levantar e parar de meditar. O que é importante? Eu aprender a observar sem reagir. Essa sensação provavelmente vai ser uma sensação desagradável de não poder realizar aquele desejo. Essa sensação, que é o sofrimento, é uma sensação desagradável, ela vai ter 3 estágios. Ela vai surgir, ela vai aumentar até o máximo e ela vai desaparecer. Então, todas as sensações ou todas as nossas experiências de sofrimento, elas são impermanentes. Nada dura para sempre. Então, é importante a gente entender isso. Como ter observação, atenção. Para isso, você precisa da calma que a meditação dá. E depois, como ter essa equanimidade, essa capacidade de observar para ver as suas emoções, as suas reações surgirem e não se envolver com elas. Então, você vai ver os pensamentos, as emoções surgirem e vai deixar eles passarem, porque eles vão passar. Então, vão surgir coisas agradáveis, vão surgir coisas desagradáveis, e você vai ver e surgindo e vai deixar passar. Aí, a prática da meditação ela é uma prática mental. E a prática do Budô ela é uma prática física. Então, quando a gente fala de Budô, a gente fala de prática de arte marcial. Budô sem arte marcial é meditação, ou é autoconhecimento. Então, quando estamos praticando uma arte marcial, temos os mesmos elementos. Temos os nossos 6 sentidos, os 5 sentidos normais, mais a nossa mente, e temos contato com a realidade. E a partir disso temos sensações. E o que a gente vai aprender? A estar consciente dessas sensações sem reagir. O que isso vai proporcionar em ambos os casos? A capacidade da pessoa escolher o caminho mais sábio, ou o caminho que lhe permite manifestar o seu discernimento ou a sua sabedoria. No primeiro momento, ela vai ter que romper com a resposta instintiva, automática. Então, ela vai ter que quebrar com o hábito de responder sempre da mesma coisa. Se eu sou uma pessoa que como compulsivamente, quando aquele objeto mental da fome aparece
pela sensação da fome no meu corpo, aparece pela imagem da fome na minha mente, eu respondo como? Não, eu vou observar, porque essa sensação ela vai surgir, ela vai aumentar e ela vai desaparecer. E a partir dessa observação, depois eu vou agir, ou eu vou pensar, realmente é hora de eu comer agora? O que vai ser interessante da arte marcial? A arte marcial por si só é sofrimento. Fazer exercício físico é sofrimento. E você ter outra pessoa tentando lhe estrangular, tentando te aplicar alguma chave, vai fazer você sentir dor, você sentir mal-estar. Então você já tem essas sensações para você aprender a lidar. Então, durante a prática da arte marcial, se você conseguir manter a sua mente meditativa, a sua meditação vai evoluir bastante e a sua arte marcial vai evoluir bastante. Então, como que a gente aprende a lidar com o sofrimento, com o Budô? Da mesma maneira que a psicologia da meditação, a psicologia budista nos ensina. Aprendendo a lidar com a equanimidade. 2 princípios, consciência e equanimidade. Tá? O medo e os vícios. Então, assim, o que é o medo? O medo é uma sensação desagradável. É uma sensação que o corpo vai experimentar, seja pelo aperto no peito, pelo frio na barriga. São vários elementos físicos e mentais desagradáveis que o corpo vai ter aversão, que vai paralisar o corpo. Enquanto a pessoa estiver se envolvendo com isso, mais objetos mentais ela vai criar e maior vai ficar o medo. No momento que ela traz a consciência para isso, a capacidade de manter a mente dela tranquila, e ela aceita, ok, eu vou deixar esse medo se manifestar, vamos ver até onde que ele vai durar. E ela observa isso, o medo vai parar de ter força. Qual que é a força que a gente tem? A força da repressão e a força da expressão. No momento que a gente reprime o nosso medo, ele vai se acumular até chegar uma hora que ele vai explodir. No momento que a gente expressa o nosso medo, fugindo, tendo uma atitude covarde, isso vai aumentar e vai virar um hábito. No momento que a gente tem consciência e não reage, a gente vai observar o funcionamento. Depois que isso passar, a gente vai decidir qual é a melhor ação. A mesma coisa com o vício. Por que a gente tem vícios? Por que a gente age no piloto automático? Porque a gente não consegue dar conta das sensações. A experiência nossa dos vícios, a experiência das emoções negativas, a nossa experiência do sofrimento, nada mais é do que uma série de sensações físicas. O que é fome? A gente sente a sensação na nossa barriga, a gente sente na nossa boca, então é uma experiência através do tato. A nossa mente pode trazer imagens que vai fazer com que a gente lembre de outras imagens. Então são coisas físicas, são sensações físicas e mentais. Se a gente aprender a lidar com isso, a gente vai aprender a não reagir. E o elemento chave para as emoções negativas e o elemento chave para os vícios é o quê? Compulsividade ou hábito. E a meditação é uma chave, é um elemento para a gente quebrar essa corrente de compulsão e de hábitos automáticos. Então, ela vai nos ajudar nisso, sim. Tá? Mais alguma coisa, gente? Respondi, Ana? Cecília, respondi. Mais alguma coisa, gente? Então tá, gente. Então, assim, eu vou agradecer bastante pela atenção de vocês. Mais uma questão. Obrigado, viu, Ana? Então, eu gostaria de ter falado disso, mas acabou que
que eu não, achei que não iria surgir essa questão, né? Mas eu pensei no início, será que eu falo, será que eu não falo? Então, assim, a questão do nosso confinamento, né, da quarentena, que aqui na Inglaterra, né, é chamado de lockdown, a gente fica preso em casa, né? O que é interessante disso? Primeiramente, por que isso acontece, se isso é certo, se isso é errado, são elementos que eu não vou entrar, que para mim não são elementos tão importantes agora. Existe um outro elemento que é importante. Hoje, a quarentena, o lockdown, ele é um espelho. Ele mostra elementos da vida da pessoa que ela não estava vendo e que agora vão aparecer. Então, o que significa isso? Significa que muitas pessoas viciadas no seu dia a dia compulsivo estavam supostamente bem. E agora que estão fechadas em casa, o que elas têm? Mais contato com as emoções, mais contato com o estresse, mais contato com elas mesmas. E essa quarentena vai fazer com que ela se aproxime mais dela. Então, se isso acontecer, isso vai refletir como que a pessoa lida com ela mesma. Se a pessoa já lidava com isso, se ela já aproveitava um tempo para se aproximar dela mesma, ela vai conseguir aproveitar bem esse período em atividades internas e atividades mais introspectivas. Aí a gente pode citar várias atividades introspectivas que podem ser muito bem trabalhadas nesses dias. Fisicamente, exercícios que você faz sozinho. Então, por exemplo, muitos exercícios de desenvolvimento físico baseados no yoga, nas artes marciais, que podem ser feitos só com a pessoa e que ela não fazia porque ela não tinha tempo. Ela pode fazer nesses dias. Depois, a pessoa fechada em casa, ela pode preparar a comida dela, porque agora já não existe mais a desculpa de que ela não tem tempo para fazer isso. Então, é uma oportunidade para fazer isso. 3, introspecção e reflexão. A pessoa pode fazer um balanço verdadeiro da vida dela, para olhar para onde a vida dela está indo, como que ela pode mudar a vida dela, estabelecer planos para conduzir a vida dela para onde ela gostaria de ir. 4, ela pode aproveitar para fazer leituras que ela gostaria de fazer, mas nunca tinha tempo. Então, agora é um momento para que a pessoa pode ler muito. E 5, tocando no ponto da meditação. Agora é um momento que se pode praticar muita meditação, porque temos tempo. E meditação nada mais é do que a atividade de você ir para dentro, de você ter contato com o momento presente. Só que o que acontece? Ninguém sabia que ia acontecer isso. Ninguém sabia que ia ter esse vírus, ninguém sabia que ia ter essa quarentena. Então, as pessoas estavam vivendo a sua vida com muita ansiedade, com muito medo, com muito estresse. E elas utilizavam o shopping, a saída, o parque, como uma fuga de si mesmo. Só que agora que elas estão fechadas, elas estão tendo a mesma experiência que uma pessoa tem numa prisão. Elas são obrigadas a confrontar as suas emoções e os seus pensamentos. E como não existe maturidade emocional, como não existe maturidade mental, as pessoas não gostam, elas têm medo. Então, do ponto de vista da meditação, é isso, né? Do ponto de vista de outros ponto de vista econômico e tudo mais, aí é uma questão completamente diferente, que eu não sou uma autoridade, eu não tenho esse conhecimento para falar sobre o impacto, né, disso na nossa economia e em outros elementos. E na questão da saúde coletiva, a gente sabe que é uma medida que foi tomada para conter, né? Mas, assim, do ponto de vista humano, ela mostra a imaturidade. O resumo da nossa sociedade atual, gente, é que somos crianças muito pequenas vestidas de adultos. Então, a idade das pessoas
física não é compatível à idade emocional. Emocionalmente, a maior parte das pessoas ainda continua criança. Não consegue ter tranquilidade, não consegue lidar com as próprias emoções. Então, o que vai acontecer se você prender várias crianças em casa sem os brinquedos delas? Elas vão ficar desesperadas. Então, as pessoas estão desesperadas. E elas acham engraçado isso, mas não é engraçado, gente. A situação não é, nossa, não é engraçado. Então, meu gosto seria poder contribuir com essa palestra e contribuir no que eu posso para que as pessoas aproveitem o momento atual para introspecção. E introspecção significa, no mínimo, 3 coisas: leitura, reflexão, escrita, planos, um diário e meditação. E prática de exercícios físicos que ela consegue fazer sozinha, e a mudança de alimentação. Tá? Então, eu acho que tem 6 coisas aí que a gente pode se beneficiar nessa quarentena. Para mim, está sendo um momento, eu entendo economicamente que está me afetando, tá, gente? Então, não tem como eu fingir não está me afetando economicamente. Eu sinto muito pelas vítimas. Eu penso nisso nas famílias e nas pessoas que morreram por causa do vírus. Pelos empregos, pelas pessoas que estão perdendo o emprego, sim, eu sinto muito por isso. Mas, pessoalmente, eu estou aproveitando muito bem, porque eu estou ganhando um tempo precioso para a minha prática de meditação, para o meu estudo da meditação, para a minha criação artística, para o meu desenvolvimento intelectual, que fazia muito tempo que eu não tinha tanto tempo. Fisicamente, eu estou praticando muito Goju Yoga. Então, está sendo também muito rico pela prática do Goju Yoga. Eu estou vendo como o Goju Yoga é importante para mim, né? Tá? O Goju Yoga, gente, é uma prática de exercícios que a gente faz no Budô, na Comfort, e que envolve tanto o yoga, o Hatha Yoga, alguns exercícios de Hatha Yoga, como exercícios de artes marciais. É uma mescla dos dois. Então, está sendo, assim, um divisor de águas esse elemento. Eu espero muito, gente, que as coisas sejam positivas e que o mundo melhore a partir desse confinamento, que as pessoas consigam ver outras coisas, tá? Mas quem levar esse confinamento sem consciência, sem sabedoria, vai sair pior do que entrou. Então, eu acho que essa que é a questão, porque ele vai revelar, vai ser como um espelho, vai revelar as condições emocionais e mentais que a pessoa se encontrava. Mais alguma coisa, gente? O livro Budô e Meditação, o foco dele, Alice, como o título diz, né, é o Budô e a meditação. No final, tem alguns capítulos extras, tem alguns textos, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver o índice aqui, falar para ti, Alice. Tem 3 textos complementares que eu falo de 3 assuntos que são relevantes para o método Comfort e que pode ajudar os praticantes de Budô e meditação, que são: 1. Alimentação baseada em plantas e veganismo. 2. A arte da compaixão. 3. O artista interior. Então, assim, eu acredito que a pergunta da Alice esteja relacionada a por que não tratar mais o desenho, a arte, né? Então, assim, tem um livro sobre arte, sobre desenho, sobre filosofia da arte, que eu estou preparando. Ele estava pronto, eu ia lançar ele alguns anos atrás, mas não lancei porque eu preferi trabalhar mais nele, né? Então, assim que der, eu acredito que o ano que vem ou no outro eu vou conseguir lançar. E nesse livro, gente, eu vou contar
a minha experiência com a arte, com o desenho, e trazer as minhas ideias de como a arte pode ser um instrumento de desenvolvimento do ser humano. Como o desenho, no meu caso o desenho, no caso da Alice, de muitos desenhistas que nos acompanham aqui no Confort Studio, como o desenho pode melhorar a vida das pessoas. Tá? Então vai ser um próximo lançamento, assim como o livro de veganismo, né? Que são os próximos lançamentos aí que a gente vai fazer e vai tratar sobre esses tópicos. Tá, Alice? Então tem esses 3, no final do livro tem 3 capítulos sobre elementos extra e um dos capítulos é sobre arte. Mas, especificamente sobre arte, esse livro não trata. Tem um outro livro, uma outra obra que eu estou trabalhando ainda, gente, que eu vou conseguir em breve apresentar para vocês em forma de curso e de texto, que é anotações em artes marciais através de desenho. Então, isso eu tenho chamado isso de BJJ, de Jiu-Jitsu, né? Notes. Como você usa o desenho para você anotar. Por quê? Porque a arte marcial é muito visual. E o desenho é uma ferramenta incrível para você memorizar. Nem tudo que você pratica com o corpo você consegue escrever. Então, desenhar, ele é uma maneira fácil. E nesse estudo, eu estou vendo pessoas que têm experiência em desenho e pessoas que não têm experiência em desenho. Como utilizar o desenho em vários níveis para se desenvolver na arte marcial. Tá? Então, provavelmente eu vou chamar isso de Martial Arts Notes, ou de anotações de artes marciais, porque eu também vou incluir o judô, o karatê, que são outras artes marciais que eu pratico, além do jiu-jitsu, e que também promovo muito e falo muito, porque eu entendo que Budô se refere a muito mais artes marciais do que apenas aquela que é o meu carro-chefe, né? Certo, Alice? Gente, agora está chegando meu tempo, tá? Tem mais 1 minuto, aí vai chegar o nosso final do nosso tempo da palestra. Então, se tiver uma última pergunta, vai ser agora. Tá? Mais alguma questão? Última pergunta. Então, eu vou encerrando, gente. Já que não temos a última pergunta, eu vou encerrando. Agradeço muito a participação de vocês. Agradeço muito mesmo. Todos vocês que estão participando são pessoas que têm apoiado esse meu projeto, a minha pesquisa. Eu tenho bastante gratidão por isso. Agradeço muito pela Confort STC. Agradeço pelos alunos, pela Ana, pela Cecília, pela Alice, pelas pessoas que estão estudando, né? Como a Eduardo, Daniel, enfim. Eu nem vou falar, senão eu vou esquecer alguém, tá, gente? Por terem participado, por terem ajudado, a Desirê, que é a minha companheira, que me ajuda muito, né? A fazer as coisas todas, agradeço. Agradeço o Eduardo Carriello, professor o dono aqui da academia e professor aqui da academia Gracie Barra Oval, aqui em Londres, que tem apoiado muito o nosso trabalho, que tem suportado muitas coisas, ajudado muitas coisas positivas, né? Por ter cedido o espaço, enfim, agradeço muito, né? Agradeço os apoiadores do Catarse, do projeto Lute Comigo, por ter ajudado a gente a fazer essa obra, né? Essa obra foi um dos prêmios para quem apoiou, consegui. O projeto foi tão bem sucedido que eu consegui lutar os campeonatos, foi uma experiência incrível. Eu ainda vou fazer um vídeo para falar sobre isso com vocês, né? E aí eu consegui dar esse prêmio para todos os apoiadores do Catarse, mesmo aqueles que tinham escolhido outros prêmios ou que tinham doado um valor menor, né? Se alguém apoiou e não recebeu o livro e-book, Budô e Meditação, entre em contato com a gente, que eu vou estar enviando, tá? Então, agradeço muito mesmo. Espero que seja muito útil para vocês, que seja útil para os artistas que seguem a gente no Confort Studio, no nosso canal aqui da Confort Studio, que seja útil para os praticantes de meditação e que seja útil para os praticantes de artes marciais em geral. Certo, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. E tenha uma boa noite.